Amém. Todas com a tia Júnia? Tá bom. Amém. Vamos lá, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, tá? Nós vamos fazer a leitura e a nossa exposição ela vai ser desenvolvida nos versículos de 1 a 10. Eu vou fazer a leitura na ARA, tá? Almeida Revista Atualizada. Nós estamos migrando a passos bem lentos para a NAA, mas nós, em algum momento, vamos migrar definitivamente, tá bom? 2 Coríntios 12, de 1 a 10, diz assim, texto do apóstolo Paulo: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai de amor, agora diante da Tua palavra, diante da Sua presença, nós pedimos, ó Deus, humildemente com o nosso coração, que o Senhor de fato se comunique, se revele e fale conosco, ó Deus, nesse momento. Que essa mensagem não seja proclamada de lábios humanos, lábios impuros, mas que seja uma palavra proclamada pelo Teu Espírito, e que o Senhor me use apenas como um instrumento nas Tuas mãos, apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, que a Tua graça seja a minha força, e que o Senhor fale, edifique e transforme as nossas vidas nessa noite. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Irmãos, eu mudei esse sermão. A mensagem de hoje nós começaríamos uma sequência nos profetas, e hoje nós íamos falar sobre Esdras, texto de Esdras capítulo 7, essa era a intenção de nós começarmos uma série nos livros proféticos hoje. Tinha falado isso até para minha esposa, vou pregar no texto de Esdras domingo, mas algum tempo atrás, quando eu ainda era membro da Igreja Presbiteriana Central de Passos, nós tivemos um acordo dentro da liderança pastoral da igreja, e na época eu era evangelista, de que todas as programações no decorrer da semana, elas de alguma forma, de forma intencional, deveriam apontar para o que seria trabalhado no culto dominical.
com a compreensão e o entendimento de que esse momento é o momento mais importante da vida da igreja de todos. É o culto dominical, o culto no dia do Senhor. E de que todas as outras coisas deveriam comunicar de alguma forma e apontar de alguma forma para o grande momento da semana, o culto dominical, culto solene diante da presença de Deus. E essa semana algumas coisas aconteceram nas programações, e por causa das programações eu mudei a mensagem para esse domingo. Eu estava preparando, por exemplo, a mensagem para os jovens, para os homens. A gente falou sobre masculinidade, né, meninos? Os meninos tiveram a oportunidade de discutir sobre masculinidade à luz das Escrituras. E preparando a mensagem para os jovens, preparando o discurso da reunião de oração e algumas outras coisas no decorrer da semana, me trouxeram para esse texto de 2 Coríntios, capítulo 1, capítulo 12, versículos 1 a 10. E isso é interessante, porque quando nós falamos de masculinidade, por exemplo, nós falamos de um movimento que existe nos dias de hoje, nos dias atuais, onde a masculinidade tem sido deturpada por um movimento chamado Red Pill. Não sei se alguns irmãos conhecem, é um movimento mesmo, um movimento de homens que entenderam a masculinidade, os irmãos que são homens há muito tempo, pais de família, entenderam a masculinidade como um sistema bruto do homem, como um movimento do homem de se colocar como cabeça ao ponto de menosprezar e colocar a mulher num estado de inferioridade dramático, num estado de inferioridade que nunca deveria ter sido colocado. E quando eu penso nisso, eu penso que talvez a ideia de masculinidade hoje seja a ideia de um homem forte, um homem que não chora, um homem que tem as suas emoções reprimidas, um homem que simplesmente chega em casa e passa todas as tarefas domésticas para sua esposa. Talvez esse seja o símbolo de masculinidade nos dias de hoje, um homem que não é fraco. Mas não é só a respeito da masculinidade. Talvez você esteja cansado das suas redes sociais, assim como eu estou, e eu estou reclamando disso, já é o 3º domingo, né? Vocês veem como é que eu estou. Cansado de algumas coisas que nós temos visto e sendo impelidos através das mídias sociais. E talvez uma das coisas que mais aparecem para nós nos dias de hoje, seja em televisão, seja em Instagram, Facebook, através da vida de influenciadores, é a vida perfeita, a vida de quem é forte, a vida de quem só toma decisões corretas, a vida de quem soube ganhar dinheiro e de quem tomou decisões para ganhar dinheiro, a vida de quem tem saúde, tem um melhor plano, a vida de quem tem a família mais estruturada, a vida de quem é feliz, porque está sempre em muitos lugares movimentados e rodeado de pessoas, então tem muitos amigos. E talvez em alguns momentos você olhe para a sua vida, reflita acerca da sua vida e pense: eu não tenho muito dessas coisas. Será que eu não tenho a força necessária, a força correta, os desejos alinhados, a energia para essa tomada de decisão nos mínimos detalhes na minha vida, e por isso que eu sofro tanto? Por isso que eu não tenho a vida da influenciadora? Por isso que eu não tenho a vida do influenciador? E aí eu me lembrei de um filme que eu assisti o ano passado, e eu já falei desse filme com os jovens, numa pregação o ano passado também, que foi o filme do Superman, que foi relançado, né, o ano passado, pelo James Gunn. O Superman, basicamente, é um personagem forte, é um personagem que veio de uma cultura norte-americana, é um personagem que simboliza o sonho americano. Por quê? Qual é o sonho americano? Eu venho de fora do país, venho de outro lugar, sou estrangeiro, sou bem acolhido nesse lugar, e nesse lugar eu prospero, vivo pela justiça, e agora eu cuido desse lugar chamado Estados Unidos da América. Não é a história do Superman? Ele não é um alienígena, veio de fora, foi acolhido por um casal de fazendeiros, ele é forte, ele descobre os seus poderes e ele começa a lutar pelo seu país, ele começa a lutar por justiça e cuidar da sua pátria. Assim, o personagem é um personagem forte, a gente foi acostumado a ver o Superman forte, mas o James Gunn, o ano passado, trouxe um Superman fraco.
ele trouxe um Superman que apanha demais. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o filme. É triste de ver o filme. Eu saí constrangido do cinema. Falei, nunca vi o Superman apanhar tanto. Ele apanhou demais no filme. Não só apanhou fisicamente, mas ele é chorão. O Superman no filme do James Gunn, ele é extremamente chorão. Ele chora, ele não toma as decisões corretas, ele toma um monte de decisão equivocada no decorrer do filme. E o que eu vi de gente reclamando desse Superman, porque é o Superman. E nós gostamos e somos inspirados por histórias de personagens que são fortes, não fracos. Eu não quero entrar numa sala de cinema para ser impelido de que existe fraqueza na vida. Eu quero ser encorajado a ser forte. E ser forte é reprimir os meus sentimentos, é tomar somente decisões corretas, é ser um bom exemplo, é ser um excelente pai, uma excelente mãe. Eu não posso fraquejar, não posso apanhar da vida, que nem o Superman apanhou, feito um condenado nesse filme. Irmãos, nós estamos num contexto da história, e eu já falei isso em outras mensagens também, onde nós, por essa aparência e por essa significância que nós trazemos para a ideia de fortes e fracos, nós estamos na era de pessoas mais fracas emocionalmente, num contexto geral, porque é um patamar de maneira, de conduta, de forma de viver parecido com a forma com que os judeus entendiam a lei de Deus, a métrica colocada, e parece que a vida correta é a vida de quem não fraqueja. Eu só estou vivendo da forma correta, eu só sou um bom pai, uma boa mãe se eu não fraquejar, eu só sou um bom marido, uma boa esposa se eu não fraquejar, e tudo que simboliza fraqueza a gente quer se afastar. Então, o Senhor me trouxe para esse texto do apóstolo Paulo, de 2 Coríntios capítulo 12, e esse texto ele é muito precioso. Nós vemos um gigante na fé aqui, nós vemos o grande apóstolo Paulo, e além disso, nós não vemos ele num discurso comum, nós vemos Paulo trazendo um discurso extraordinário, de uma experiência extraordinária que ele teve, a gente vai ver isso. Ele usa a terceira pessoa, um homem há 14 anos, está falando dele. E Paulo, o grande apóstolo, o grande homem, o Superman da Bíblia, ele, através dessa experiência maravilhosa, ele enxerga a fraqueza e a fragilidade da sua vida. E ele vai nos ensinar como é que nós devemos entender essa história de sermos fortes. Como é que é isso? O que significa ser forte? Aonde eu encontro força? E o que eu faço com a fraqueza? Eu fujo? Eu visto uma máscara? Eu minto para as pessoas a respeito da minha fraqueza? O que eu devo fazer com a minha fraqueza? Onde está a verdadeira força? E assim nós vamos seguir nesse texto, amém? Então vamos lá, 2 Coríntios, deixa aberto aí, tá? O que você precisa saber? Essa perícope, no capítulo 12, é exatamente quando Paulo defende, aqui na segunda carta aos Coríntios, ele começa uma defesa pessoal do seu apostolado, diante de uma igreja que, influenciada por critérios carnais de grandeza, ela estava colocando em xeque a autoridade do apostolado do apóstolo Paulo. A igreja tinha um padrão de grandeza e de homem de Deus, e eles estavam julgando Paulo através desse padrão. Corinto era uma cidade, naturalmente, agora estamos falando da cidade, não da igreja, mas a igreja ela é impregnada pelos conceitos da cidade, mas Corinto era uma cidade fascinada por prestígio, por eloquência, por honra, por aparência, por poder. Muitos naquela cidade tinham o desejo de ser líderes, de ser mestres e de ensinar nas praças públicas. E além disso, eles tinham o desejo de que um líder máximo, impressionante, aparecesse segundo os padrões da sua elite. Eles queriam que alguém pudesse chegar e pudesse trazer orgulho para aquela nação. É parecido com o que a gente espera para o Brasil hoje em dia. Eu quero um presidente, uma liderança, um representante da nação que me dê orgulho.
que eu possa mostrar para os outros, esse é o meu presidente, tem nome e sobrenome, não é isso que a gente quer? Muitas vezes. Paulo então entra nesse terreno, e ele fala de visões e revelações, mas ele faz isso de um modo completamente antagônico àquilo que talvez nós esperássemos que ele fizesse. Em vez de transformar essa experiência que ele teve, nós vamos falar dela extraordinária, numa experiência que pudesse trazer algum tipo de exaltação pessoal, que pudesse colocar essa experiência numa plataforma e mostrar e contar para as pessoas. O apóstolo Paulo pisa no freio, e logo em seguida ele desloca o seu discurso, o centro desse discurso, de uma revelação para a fraqueza, e ele pega a fraqueza e aponta para a graça. Esse é o movimento do apóstolo Paulo nesse discurso. Uma revelação extraordinária, uma defesa pessoal do seu apostolado, porque era isso que eles esperavam. Ele desloca essa revelação, essa experiência para a fraqueza, ele vai falar de fraqueza, e da fraqueza ele aponta o evangelho da graça, ele fala da graça. É um movimento de passagem, de 1 a 6 desse texto, Paulo fala da sua revelação extraordinária. De 7 a 8, Paulo fala de um espinho na carne humilhante. E de 9 a 10, Paulo chega ao coração do texto, quando ele diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Palavras do Senhor para ele próprio, apóstolo Paulo. É por isso que o tema da nossa mensagem hoje é esse: o Cristo que nos fortalece na fraqueza. Na fraqueza. Não é que ele nos fortalece, ele nos fortalece onde? Em que lugar? Tem mapa? É na fraqueza. Na fraqueza. Então vamos lá, primeiro lugar, para quem gosta de anotar, nós vemos de 1 a 6, uma revelação sem orgulho do apóstolo Paulo. Ele começa dizendo o seguinte: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Assim que ele começa. Perceba o tom, Paulo entra nesse assunto constrangido. Ele sabe que isso não é o centro da vida cristã. Ele sabe que gloriar-se não convém, mas por causa da situação de Corinto e da pressão que ele sofria, ele menciona aquilo que os seus adversários provavelmente valorizavam: experiências extraordinárias. É isso que Paulo começa fazendo. Ele começa muito constrangido o seu discurso, porque ele sabe que experiências extraordinárias são dadas por Deus, a gente vai falar disso, não são cativadas e desenvolvidas por ele. Então ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Eita glória! Os pentecostais, dona Clemilde, nesse momento tinham levantado, né? Terceiro céu, já imaginou? Ser arrebatado para o terceiro céu, essa é a frase do apóstolo Paulo. Paulo está falando de si mesmo, mas ele usa a terceira pessoa, e isso é importante. Ele teve uma experiência real, elevadíssima, singular, mas ele não quer explorá-la de modo autocentrado. Ele não transforma a sua experiência numa vitrine espiritual. Ele fala de terceiro céu, ele fala de paraíso, fala de palavras inefáveis, fala de algo tão sublime que não era lícito ao homem referir. E o verbo no grego que Paulo usa aqui mostra que ele não sobe por alguma técnica que ele tem utilizado. Paulo não desenvolve uma escada para subir ao terceiro céu. Ele não tem uma experiência com o paraíso, porque ele foi atrás dessa experiência. Ele não ensina para esse povo: olha, vocês devem seguir essa sequência lógica e espiritual para vocês terem essa revelação que eu tenho. Percebe? Talvez em alguns momentos, situações que você já tenha ouvido de experiências milagrosas, miraculosas, elas sempre vêm precedidas de um manual de como foi possível recebê-las. Como é que foi feito? O que eu precisei fazer? Né?
E aí alguns vão usar vários textos para isso, né? Tem casta de demônio que só é expulsa se você estiver em jejum e oração. Verdade. Mas o que Paulo está fazendo aqui é mostrar e querer já trazer para o coração daqueles homens que estavam ouvindo ele, que o movimento foi feito por Deus, e sempre é assim, sempre será assim. Então, ele não mostra técnica, ele foi arrebatado, ele foi levado, ele foi alcançado por uma ação divina. A experiência não foi produzida por ele, ela foi sofrida, é passivo, ela foi sofrida por ele. Isso já corta pela raiz qualquer ideia de orgulho místico. O centro do relato de Paulo não é a habilidade dele, é a soberania de Deus na vida do apóstolo. Deus queria alguma coisa com isso, Deus tem propósito. Algumas irmãs vieram fazer a prova dos milagres no sábado, né? Diz que a dona Clemilde, estou falando muito da dona Clemilde. Dona Clemilde fez em 10 minutos a prova. A Nilcé fez em 20, pelo que me contaram. Fez rapidinho. A mulher é boa de Bíblia. E quando a gente veio falar de milagres, e quando a gente pensa nos milagres de Jesus, é importante nós nos lembrarmos que milagre não é show de mágica. Jesus não tinha interesse em fazer um show alegórico, um show pirotécnico. Jesus tinha interesse de, através dos milagres, trazer propósito, significado nesses milagres, para que eles pudessem gerar algum fruto posteriormente. E geralmente Jesus estava mais preocupado com o coração. Eu falei lá para as irmãs de Jesus, quando ele toca no leproso, ao invés de só curar, mandar curar, tocou. O leproso não era tocado, ele tinha uma ferida no coração há muito tempo, Jesus sabia disso. Da mesma forma, Jesus, aqui, essa experiência que Paulo teve, ela não era para que ele se exaltasse, senão Deus nem o daria, mas ela tinha um propósito na vida do apóstolo, ela tinha algo a ser cumprido, ela tinha edificação por trás dela, e é importante que a gente tenha isso em mente. As coisas do Senhor têm propósito, elas têm um propósito definido, e elas edificam, se acontece algo na nossa vida, se nós temos experiências com o Senhor, e a gente tem ficado arrogante, talvez essas experiências não tenham cumprido o propósito que devem cumprir na nossa vida, a gente deve pensar sobre isso, e Paulo está entendendo isso. Paulo está falando, olha, eu sofri, eu fui alcançado, foi Deus quem fez isso comigo. E aí ele diz, no verso 5, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Verso 6, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Paulo não quer ser conhecido por aquilo que ninguém viu, mas por aquilo que pode ser visto em sua vida e ouvido em seu ministério. Paulo não quer contar uma história extraordinária, miraculosa, uma história incrível, que ninguém teve a oportunidade de ver, foi para ele aquela experiência. Paulo quer que o testemunho da vida dele ordinária, as coisas simples, testifiquem na vida daqueles homens, a fé que ele tinha, e que assim Deus fosse gloriado na vida dele, por essas coisas que eram vistas, e que podiam ser vistas. Eles podiam voltar na visão do apóstolo Paulo, de ter subido ao paraíso? Não tinha um projetor. O que eles podiam ver no apóstolo Paulo? Testemunho de vida, cotidiano. Segunda-feira do apóstolo Paulo, como é que ele acorda? Como é que ele almoça? O que ele faz na hora do intervalo? O que ele faz quando ele está montando tenda? O testemunho cotidiano, aquilo que podia ser visto, é isso que preocupava o apóstolo Paulo. Irmãos, isso é para nós, isso é atual. Nós vivemos cercados muitas vezes de um cristianismo viciado no sensacionalismo, e o contrário também é verdadeiro, um cristianismo que não reconhece Deus em lugar nenhum, e a gente precisa achar um meio termo, nem experiências extraordinárias, nem ser dependente de grandes avivamentos, para os jovens não ser dependente de grandes acampamentos, de momentos e de retiros espirituais, mas que nós possamos pensar no cotidiano, naquilo que é do dia a dia, naquilo que são as experiências comuns do dia a dia, e que a gente saiba reconhecer o Senhor,
no cotidiano, no dia a dia, nas nossas vidas. Paulo nos ensina que a maturidade cristã, ela não se mede por experiências fora do comum, ela se mede pela forma como a graça de Deus governa a vida comum. Existem pessoas que tiveram momentos fortes com Deus, eu tive, com certeza você teve, mas não aprenderam a andar com Deus no ordinário. Tem um livro, fininho, curtinho, a minha esposa lá no seminário, ela tinha o clube do livro e elas discutiram esse livro, chama Liturgia do Ordinário, a gente falou dele também na escola bíblica dominical. E ele trabalha exatamente isso, como eu posso ter uma liturgia de reconhecer o Senhor nas coisas pequenas do dia a dia, na vida comum do dia a dia, sem esperar de Deus sempre o extraordinário, os grandes movimentos. E é exatamente isso que Paulo está falando. Eu quero que seja glorificado em mim aquilo que vocês podem ver, aquilo que vocês estão vendo agora, as minhas palavras agora que anunciam a Cristo, aquilo que vocês vão ver amanhã, e que vocês não fiquem esperando que eu seja forte através desse grande momento que eu tive sim, diante da presença de Deus. Experiências elevadas. Aqui tem uma aplicação. Nós não podemos viver de experiências, nós precisamos viver debaixo da graça de Cristo cotidiana nas nossas vidas. Experiências podem ser reais, experiências podem ser marcantes, experiências podem ser dons de Deus, mas experiências não podem sustentar a nossa identidade. A única coisa que pode fazer isso é a palavra do Senhor. É assim que o apóstolo Paulo se porta no início desse texto. Então, ele está trabalhando com essa igreja, o entendimento e reordenando o significado de sermos fortes e naquilo que deveria de fato ser importante na vida dessa comunidade, na vida dessa igreja. Perceba o que Paulo está fazendo com esses irmãos. Então nós vemos aqui no versículo 7 a 8, ele relocando o seu discurso para a fraqueza. Ele vai dizer: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto o quê? Um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Isso aqui, para nós é importante, porque talvez, mais uma vez, nós estejamos colocando o apóstolo Paulo num lugar onde ele não deve estar. Não é que Paulo tinha uma maturidade na fé, desde que ele se converteu, que proporcionou para o apóstolo Paulo o entendimento que ele não deveria se gloriar em qualquer experiência extraordinária, ou por ele ser um erudito. Paulo era extremamente inteligente, ele sabia disso, que ele era inteligente, por ele ter aprendido aos pés de um grande mestre, que foi Gamaliel. Mas Paulo talvez, em muitos momentos, foi tentado a achar que a sua força estava na sua capacidade, na sua eloquência, na sua força, na força do seu braço. E o que Cristo deu para ele? Um espinho na carne. Paulo aprendeu com a vida, Paulo aprendeu com o grande mestre, Senhor Jesus, que permitiu um espinho na carne na vida dele, para que ele pudesse trazer esse discurso para a igreja lá em Corinto. Consegue perceber quanto isso é bonito? Olha o propósito de Deus. Vou dar a revelação, tem algo que eu quero ensinar esse homem com isso, mas eu também vou dar para ele um espinho na carne, porque esse espinho na carne um dia vai servir para que ele possa testemunhar de mim, não dele. Essa fraqueza que ele poderia correr dela, e ele tentou, que ele vai falar depois, eu estou pulando até algumas coisas que a gente vai falar disso, mas que ele tentou pedir para Deus: Senhor, afasta de mim, aparta de mim esse espinho na carne. Nós não sabemos o que era, se era uma doença, o que era, mas essa fraqueza que Paulo tenta fugir, ela era o que o Senhor Jesus quis de fato entregar para Paulo, para que ele pudesse em algum momento testemunhar de Cristo, não dele. Se eu der tudo isso para esse rapaz e não deixar um espinho na carne, em algum momento ele vai pregar sobre Paulo, não sobre Cristo. Jesus sabia disso, Deus sabe, porque Deus conhece o nosso coração. Do paraíso para o espinho, da revelação para a limitação, da altura
para a humilhação. Paulo não nos diz com precisão o que era o espinho, e isso é significativo. Se Deus tivesse querido satisfazer nossa curiosidade, teria nos dado uma descrição detalhada, mas o Espírito não quis nos prender à natureza do espinho, ele quis nos levar ao propósito. Então a gente tem que estar falando de propósito aqui, e continuaremos falando de propósito. Às vezes a gente quer saber muito detalhe das coisas, e a gente não quer saber o propósito delas. Às vezes a gente quer informação da vida de outra pessoa, mas a gente não quer usar da informação como uma ferramenta de propósito para eu ser a solução do problema de um irmão, de um momento de queda. A gente trabalha tanto com a superficialidade, a gente está tão acostumado com as redes sociais, trazendo que força é eu não ter espinha no rosto, força é eu estar sempre com o cabelo arrumado, eu acordar às 4 da manhã, eu ir na academia às 4 da manhã, eu ter uma rotina assim, assado. Isso é sinônimo de força, que talvez em alguns momentos a gente fique com essas questões impregnadas na nossa mente, e a gente ache que as coisas são mais superficiais do que de fato elas são. Hoje também na classe da EBD, a gente falou sobre a liturgia do lar, né? E a gente percebeu, conversando juntos a gente percebeu isso, o quanto a dinâmica da nossa casa, ela influencia diretamente coisas profundas do nosso coração, como ela reordena os nossos amores muitas vezes, e como nós não podemos terceirizar muitas coisas, nem para a escola, nem para a igreja, mas viver isso na nossa casa, porque gente, nós não somos seres superficiais, nós somos seres espirituais, e a gente precisa começar a entender as coisas com o propósito que elas têm, propósitos profundos. Não é qualquer palavra que a gente fala que ela sai vazia e volta vazia, às vezes ela encontra o coração e ela fere alguém. As nossas palavras, as nossas ações, a forma de nós vivermos, precisam ter propósitos profundos, importantes diante do reino de Deus, e é isso que Paulo está mostrando. O propósito é claro, para que não me ensoberbecesse. Por que Paulo tinha um espinho na carne? A gente nem tem que saber qual que é, mas qual é o propósito? Para que Paulo não fosse soberbo. Por que você está passando por isso ou por aquilo? Por que eu estou passando por isso ou por aquilo? Qual o motivo? Qual o propósito? Senhor, me mostra a tua vontade, não aparta de mim ainda não, me mostra o que o Senhor quer com isso, me mostra o que o Senhor quer me ensinar. Se for para eu ser um homem segundo o seu coração, se for para eu ser uma mulher segundo o seu coração, se for para aquela pessoa se converter, se for para ser testemunho, se for para isso, se for para aquilo, se for para o teu reino, não aparta de mim ainda não, me ensina o que isso tem de propósito para a minha vida, amém? O espinho não era um acidente sem sentido, o espinho tinha uma função pedagógica, o espinho era doloroso, mas não era inútil, o espinho não significava que Deus havia perdido o controle, pelo contrário, o texto diz, foi-me posto, foi Deus quem pôs. No último nível, esse espinho estava debaixo da permissão soberana de Deus. Às vezes espinhos na carne, fraquezas são colocadas por Deus na nossa vida. A gente é fraco por si só, né? Vasos frágeis, pó dessa terra, mas por vezes o Senhor nos entrega e nos revela e bota o dedo na nossa fraqueza, como se fosse uma ferida, para nos lembrar do propósito dela nas nossas vidas. Foi-me posto, Deus está ali, Deus está agindo. Paulo chama de mensageiro de Satanás. Havia oposição, dor, aflição real, mas aquilo que Satanás pretendia usar para ferir, Deus governava para santificar. É ambíguo. Satanás usa para humilhar, Deus usa para glorificar. Satanás usa para acusar, Deus usa para colocar humildade, para edificar, para santificar o coração do apóstolo. Eu estou falando e você faça reflexões pessoais. Deus não usa nada para nos envergonhar, para nos acusar.
para apontar o dedo na nossa cara. Quem faz isso é Satanás. E se você faz isso consigo mesmo, é Satanás que está colocando essas minhocas na sua cabeça. Deus, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo que Ele coloca de situações adversas e difíceis, elas têm uma serventia, para nos santificar, para a honra e glória dEle. Nem toda dor é castigo, às vezes a dor é proteção. O espinho não veio para destruir Paulo, veio para preservá-lo do orgulho, veio para impedi-lo de transformar revelação em soberba, e veio para trazer a mensagem do Evangelho na boca do apóstolo, não a mensagem do Evangelho de Paulo, a mensagem do Evangelho de Cristo. Nós costumamos tratar a fraqueza como o maior inimigo da vida espiritual, mas muitas vezes o maior inimigo não é a fraqueza, mas por vezes o orgulho e a soberba. E a soberba e o orgulho, elas são mais perigosas do que muitas dores que nós podemos sofrer no decorrer da nossa história, porque dor costuma nos ajoelhar, mas a soberba costuma nos endurecer. A dor pode nos levar a clamar a Deus, a soberba nos leva a confiar em nós mesmos, a dor revela a nossa necessidade, a soberba encobre. Eu não tenho isso, não passo por isso, não tenho essa dificuldade. Eu não sou assim. Talvez seja por isso que Deus não permita que os seus servos vivam sem espinhos, porque uma vida sem espinhos poderia produzir um coração cheio de si e nos tirar da presença do Senhor. Lembra do salmo de Asaf? Salmo 73, gosto demais desse salmo, cito ele direto. Gosto demais, porque Asaf começa reclamando e ele termina glorificando, é incrível. Ele começa reclamando, olha, o ímpio tem uma grama mais verde que a minha, olha, ele não fica doente, eu passo perrengue danado, fico gripado, tem piriri, tem de tudo. O ímpio não, o ímpio prospera, eu que temo a Deus, estou aqui na luta. Como é que ele termina o salmo? Sem resposta de Deus, não tem diálogo nesse salmo. Como é que ele termina o salmo? Mas o Senhor está comigo, e o Senhor neles os coloca em piso escorregadio, porque sem problemas eles se afastam de ti, e eu, em meio às adversidades, posso ter a certeza de que o Senhor estará comigo até o último dia da minha vida. O Senhor os colocou em piso escorregadio, alguma hora cai, mas o Senhor está comigo sempre, sempre, na fraqueza, na adversidade, na doença, na dor, na oração silenciada e não respondida, o Senhor permanece comigo até o último dia da minha vida, e é nisso que eu me glorio. Asaf muda, e é isso que a oração faz, a oração muda muito o nosso coração, começa com uma oração reclamando, termina com uma oração agradecendo, confiante diante de Deus. Versículo 8, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, 3 vezes, Paulo contou, né, estava tão desesperado que ele contou, foi 3, Paulo ora, Paulo suplica, Paulo insiste, ele não finge que o espinho não dói, ele não chama sofrimento de bênção antes da hora, ele não espiritualiza a dor de maneira artificial, ele leva a sua aflição ao Senhor, aonde deve ser colocado, mas o espinho continua lá. Há momentos em que nós também nos encontramos aqui, nesse lugar, nós oramos e a luta permanece, nós pedimos alívio e a pressão continua, nós clamamos por cura e a enfermidade não cede, nós pedimos que Deus feche uma porta de sofrimento e Ele a mantenha aberta, e talvez nesses momentos a gente pense, Deus me deixou, né? Mas esse texto é a prova para mim e para você, e é isso que eu quero que você leve no seu coração, que nós não podemos confundir espinho na carne, fraquezas, momentos de adversidade com abandono de Deus. Deus não te abandona, meu irmão. Deus não te abandona. E se você é filho de Deus, tudo o que acontece na sua vida tem propósito. Basta nós descobrirmos.
Basta nós entendermos. E às vezes demora. Talvez demore 5, 10, 15 anos, 20 anos. Eu já vi histórias assim, de pessoas que foram 20 anos reclamando de uma situação, de um acontecimento. No 21º ano, a pessoa entendeu o motivo, glorificou a Deus, e a vida dela foi transformada. Propósito. Deus conhece o seu e o meu coração. Deus te ama, meu irmão. E Ele quer que você se torne mais parecido com Cristo. Ele quer santificar a sua vida. Ele quer te preparar como noiva adornada. Você que casou, sabe quando você ia lá nos lugares de comprar vestido de noiva? Eu fui lá em Campinas várias vezes e ficou se preparando, ansiosa, vestiu vários vestidos, experimentou para o dia tão esperado, contratou a make-up, preparou o lugar. É isso que Deus está fazendo com você, preparando, te adornando como noiva, para que Ele volte e possa selar esse casamento eternamente. Para isso, precisa ter espinho na carne, precisa ter, e que bom que tem, que bom que tem. Não podemos confundir espinho com abandono. Deus não nos abandona. Às vezes o que mais machuca você é justamente o que Deus está usando para guardar o seu coração. Às vezes a limitação que você quer remover é o instrumento que Deus está usando para ensinar sobre dependência dEle. Às vezes a fraqueza que humilha você está impedindo um orgulho que te destruiria. Pense em um pai que segura com firmeza a mão de um filho, que quer correr para o meio da rua. Para a criança aquela força parece dura, mas é amor. Pense em um médico que toca uma ferida para tratá-la. O toque dói, mas é cuidado. Quando eu tive apendicite, para o médico descobrir a apendicite é terrível. Ele aperta a apendicite, a apêndice supurada ali, né, amor? E dói. Mas só assim ele consegue ter o diagnóstico rápido, sem precisar de um exame complexo. E no meu caso, estava supurando, estava feio, precisava correr para a mesa de cirurgia. O médico apertou, botou o dedo, doeu demais da conta. Achei que fosse desmaiar de dor. Rapidinho eu estava na sala de cirurgia, rapidinho eu operei, rapidinho o meu problema foi solucionado. Às vezes dói. Esses dias eu vi um meme na internet de uma criancinha querendo comer uma pedra. E a mãe toma a pedra rapidinho da mão dela, a pedra estava cheia de terra, a mãe toma, a menina assusta e chora, desesperada, porque a mãe não deixou ela comer pedra, tadinha. Às vezes a gente está querendo comer pedra, irmãos. Às vezes a gente está tomando uma decisão, está atravessando o meio da rua sem olhar, e Deus precisa usar da força, precisa cuidar, porque Ele é Pai, e Ele nos ama. Ele nos ama incondicionalmente, e Ele está cuidando de nós. Para terminar, terceiro e último ponto. Nós vemos o poder na fraqueza, versículo 9 e 10, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e aqui é o centro do texto, é o centro da perícope, é o clímax teológico do texto. Aqui está a palavra que reorganiza toda a experiência de Paulo. O Senhor não disse, eu vou explicar tudo, eu vou tirar isso agora, você já sofreu demais. Ele disse, a minha graça te basta, Paulo. Uma palavra que transmite suficiência para o presente, uma suficiência para o agora, uma suficiência que continuaria, uma suficiência que seria firme. Não é uma ajuda parcial, não é um socorro improvisado, é um reforço eventual, cotidiano. É como se Cristo dissesse, a minha graça é suficiente para você agora e continuará sendo suficiente enquanto esse espinho na carne permanecer na sua vida, e vai ser até o final. A minha graça é o motivo da sua existência, a minha graça é a fortaleza da sua vida, a minha graça é o que te faz em meio ao espinho na carne, a fraqueza,
encontrar força, encontrar motivo, encontrar propósito e permanecer firme, alicerçado na rocha, inabalável. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Isso muda tudo, porque Deus nem sempre responde com remoção, a gente já falou disso. Às vezes Ele responde com sustento. A nossa oração tem que ser: Senhor, se possível aparta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua, porque a sua graça me basta, e eu preciso do seu sustento diário. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O Senhor é o bom pastor e nada me faltará. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Às vezes Deus não vai dar, às vezes Deus não vai remover, mas Deus vai te sustentar. E não há palavra de esperança, consolo e propósito maior do que essa. Deus é sustento. Às vezes não vai ser remoção, mas vai ser sustento. Vai ser sustento. E ele acrescenta: porque o poder se aperfeiçoa no quê? Na fraqueza. O verbo aqui mostra que o poder alcança a sua plena eficácia na fraqueza. Não significa que a fraqueza é boa em si mesma, mas que ela se torna o contexto em que o poder de Cristo se manifesta com maior evidência, com maior clareza. É na fraqueza que a gente mais vê o poder de Deus, que a gente mais percebe o sustento, inevitavelmente. É na fraqueza. A fraqueza não é o fim do agir de Deus. Frequentemente a fraqueza é o palco de Deus, é onde Deus se apresenta, é onde Deus é Deus, é onde Ele pode exercer a função de Deus na nossa vida, porque quando não existe fraqueza, às vezes a gente nem deixa Deus subir no palco. Por isso Paulo responde: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O poder de Cristo repousa sobre ele. A ideia de habitação, de permanência, de cobertura. Cristo não apenas envia o socorro à distância, Cristo ama, e Ele arma a sua tenda sobre esse servo que era fraco e que é fraco. Então Paulo conclui: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Jesus Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Injúrias, perseguições, angústias não são agradáveis, e Paulo sabe disso. O que ele está dizendo é outra coisa. Ele aprendeu a ver dentro da fraqueza algo maior do que a própria fraqueza em si. Ele aprendeu a discernir o poder de Cristo na fraqueza. O mundo define força como independência. Paulo, Cristo, a Bíblia define força como dependência. O mundo diz: forte é quem não precisa de ninguém, quem dá conta sozinho. O Evangelho diz: forte é quem descobriu que sem Cristo não dá para viver. Não dá. Esse é o forte. Eu sou fraco, sem o Senhor eu não consigo. Nessa cultura de performance, até no meio dos cristãos, às vezes nós medimos tudo por impacto, presença, eloquência, capacidade, resultado, visibilidade. O culto foi uma bênção, tinha muita gente. Quem disse? Às vezes foi péssimo o culto, às vezes foi uma péssima mensagem, às vezes Cristo não foi glorificado e tinha muita gente lá. Não é verdade? A gente mede com a métrica errada. A programação foi um sucesso, tinha muita gente. Quem disse? Às vezes não. Às vezes numa programação com 2 pessoas, uma pessoa, Deus é mais glorificado, tem mais impacto, tem mais propósito do que numa programação de milhares de pessoas. Tem muito evento cristão hoje em dia, gente, que traz milhares de pessoas para o evento. E tranquilamente eu falo, glorifica muito pouco a Deus. Glorifica muito pouco.
Irmãos, precisamos mudar o nosso jeito de ver as coisas, de ver a vida. Nós precisamos olhar para as coisas com a profundidade do Senhor. Nós precisamos semear para colher. Nós precisamos ver o propósito das coisas na nossa vida e na vida do próximo. Nós precisamos clamar ao Senhor, pedir: Senhor, se eu não enxergo, me dê os teus olhos. Se eu não sei tocar, me dê a tua mão. Se eu não sei entender, me dê o teu discernimento. Porque eu quero, é isso que eu quero para a minha vida, é assim que eu quero viver. Pense em Moisés dizendo que não sabia falar, pense em Gideão se vendo como menor, pense em Pedro, tão impetuoso e frágil, pense em Paulo, com um espinho na carne que não foi removido. Agora pense em você, pense em mim. Nós somos frágeis, mas é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na nossa fraqueza que nós vemos o palco da glória do Senhor. Nós vemos o sustentador da nossa vida, sustentador da nossa casa. E nós pensamos no maior de todos, em Cristo. Em Cristo. Nosso Senhor Jesus, o maior exemplo daquele que se tornou fraco, mesmo não sendo, experimentou da fraqueza, e na fraqueza de Cristo, Deus foi glorificado. Cristo podia morrer? Não, Cristo é Deus, mas Ele morreu, e nessa morte, nós encontramos o maior ato de redenção da história da humanidade. Na fraqueza de Cristo, Deus foi glorificado. Na fraqueza de Cristo, você foi fortalecido. Na fraqueza de Cristo, você foi redimido. Na fraqueza de Cristo, você agora é exaltado junto ao Senhor. Na fraqueza de Cristo, nós somos acolhidos como filho de Deus. Na fraqueza de Cristo, nós encontramos a nossa força. Cristo é a nossa força e se fez fraco em nosso lugar. Agora eu vou viver debaixo de um contexto onde fraqueza deve ser ignorada, onde fraqueza deve ser mentida, onde fraqueza deve ser repudiada? Não. Eu vivo debaixo do entendimento de que na fraqueza o Senhor é a minha força em todos os momentos. No começo nós falamos de uma geração obcecada por força, uma geração em que todo mundo precisa ser invencível, uma geração que demonstrar fraqueza quase sempre soa como fracasso, mas o Evangelho nos chama para um caminho alternativo. Paulo não foi sustentado por experiências, por imagem, por força física, foi sustentado pela graça de Cristo. Isso muda tudo. Isso significa que quando eu e você chegamos ao limite da nossa força, ainda não chegou o limite da força de Deus. Quando a gente encontra o limite da nossa força, nós vemos que não existe limite para a força do Senhor nas nossas vidas. A pergunta final não é apenas qual é o seu espinho na carne, meu irmão. A pergunta final é: você crê que a graça de Cristo basta na sua vida? Que Deus nos abençoe para a honra e glória dele. Amém? Nós vamos cantar um hino.